tema de hoje é: não tem vaga na minha comum, e agora? Por diversas vezes eu recebo mensagens de irmãs falando: mas irmã, não tem vaga na minha comum, como que eu vou começar a aprender? E isso é real, já recebi mensagens, relatos de irmãs que me contaram: irmã, eu nunca estudei, eu nunca comecei a estudar porque na minha comum não tem vaga. E aí, né, hoje eu trouxe esse tema e eu sempre falo assim, tem alguns temas que eu demoro um pouquinho para trazer, mas eu vejo que pode ser que esteja parando você de começar a realizar o seu sonho. E aí, hoje eu vou trazer uma solução para você que tem esse desejo na música, que tem esse desejo de iniciar, mas se sente ainda presa, com medo de começar, com medo de pensar: nossa, vai que eu comece, né, em outro lugar e dar a entender que eu estou fora, né, fora da doutrina, ou será que pode, será que é proibido estudar assim de forma livre? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Primeira coisa, não sei se todo mundo sabe, mas acredito que sim, vamos entender o que é o termo comum, né? Comum, congregação, quando a gente pensa em comum. Porque às vezes parece muito óbvio pra gente: minha comum, tal, na sua comum. Mas o que é? É onde as irmãs, por exemplo, a irmã Nelinha ali, a irmã Cristiane, congrega, tem o costume de congregar. Então, a comum é onde a irmã tem o costume de congregar, a irmã mora de repente em um bairro onde já tem uma igreja, e aí fica mais perto da irmã ir para lá e fazer comum ali, né? Se situar, fazer essa comunhão com a irmandade daquele local. E às vezes tem algumas regiões que não tem muitas igrejas por perto, às vezes só vai ter uma na cidade, duas na cidade, pela cidade ser pequena demais, às vezes só tem salinha e assim por diante. Então, só para vocês entenderem, tá? E nessa comum tem uma quantidade específica de vagas para organista, ou pode acontecer que naquela comum tenha uma quantidade limitada para a irmã abrir, né, ser aberto ali uma vaga. Então pode ser que não tenha vaga, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, mas pode ser que já tenha uma candidata. E aí o que fazer, né, com tudo isso? E as irmãs que são candidatas, vamos entender, o que são as irmãs candidatas? As irmãs candidatas são aquelas irmãs que já tem esse desejo de aprender, já foi conversar talvez com o encarregado, já foi procurar uma instrutora, já tá até de repente aí querendo estudar, ou começou e parou. Você é uma candidata a organista, ou você que está nesse início da jornada. Só que muitas irmãs que são candidatas a organista pensam, né, que para elas conseguirem ser de fato uma organista, conseguir se tornar uma organista, ela precisa esperar aquela vaga. E aí às vezes acaba ficando nessa espera, que muitas das vezes pode demorar, e aí você fica paralisada no meio do caminho. Você não sabe se continua, você fica mais desanimada para estudar. Olha lá, a irmã falando assim, a irmã Edneuza acabou de falar aqui que na comum dela só tem uma organista, ô glória. Quem é da região de São Paulo sabe que, não sei se só aqui na região de São Paulo, eu sou da região de São Paulo, tá dando spoiler, mas eu sei que principalmente essa região que é onde tem mais aglomeração de pessoas, que tem uma quantidade populacional maior, acaba não tendo muita vaga, acaba sendo mais difícil. E aí, né, as irmãs vão limitando esse processo. Então, por exemplo, as irmãs que são examinadoras e as instrutoras, elas vão aconselhar
né, essas irmãs, e elas são aconselhadas, né, pelo ministério a não criar uma expectativa na cabeça da irmã que está aprendendo, que é ali uma candidata. Então, o que acontece? Quando você vai se prontificar para ser uma organista na igreja, o que acontece? Geralmente, aqui na minha região é assim, acredito que isso é um padrão, a gente precisa comunicar ao ministério, né, as irmãs que vão tocar na igreja, se preparar. Elas vão procurar o ministério, tem a irmã, a professora que provavelmente vai dar aula ali para ela, ou às vezes a irmã instrutora antes vai ver com o ministério, com a examinadora, para ver se tem vaga em algum lugar, né, da região. E aí, às vezes não tem vaga. Aí essa instrutora, às vezes acontece isso, é até aconselhada a ela não liberar a vaga para a irmãzinha estudar. Porque os irmãos têm também um cuidado de não criar expectativa na irmã, dela aprender e ela depois ficar naquela ansiedade de querer já ir para a igreja para tocar. E aí depois que ela aprender, né, os irmãos vão acabar pensando assim, não, a irmãzinha aprendeu e agora ela vai querer tocar na igreja e não tem vaga, então é melhor ela nem começar. Então eles não fazem isso por mal. Eles fazem isso por um cuidado, por uma ordem, decência. Então tem tudo um processo. Então dessa maneira as irmãs também são aconselhadas a não abrir às vezes uma vaga, né, a ficar mais limitado com uma quantidade de irmãs, tá bom? Então, né, tem algumas regiões que as irmãs instrutoras nem abrem a sessão, porque existe essa questão de não ter vaga, não ter espaço para mais uma, tá? E qual que é o meu propósito aqui nessa live? É trazer a solução para esse problema, para as irmãs que na sua região não tem essa possibilidade, que talvez esteja cheia, não tem vaga, que você já tentou aprender e não deu certo. Ou você está presa, você não consegue uma solução para uma situação como essa, tá? Vamos lá entender que às vezes a gente tem um sonho, né? E o sonho da música ele é muito forte. Meu sonho, quando, eu tinha ali 12 anos, eu já comecei a despertar ali pra música, eu era apaixonada, eu via ali as irmãs tocando, eu já ficava imitando no banco também ali, meu pai tocava violino, meus irmãos tocavam, e eu tinha já em volta de mim esse mundo musical, então eu sempre quis. Só que se uma irmãzinha tá nessa situação de não ter vaga na comum, como que ela fica? Ela acaba desanimando, colocando esse sonho na gaveta, esquecendo, né? Não é que esquecer do sonho, ela vai focar em outra coisa. Por quê? Ela não viu ali uma oportunidade, ela não está enxergando que existe uma outra saída para isso. E aí ela vai seguir o seu caminho, né? Segue com a vida, né? Depois casa, tem filhos. E aí o tempo passou, só que vira e mexe, aquela vontade, aquele desejo volta. A música ela é muito forte e ela conecta muito a gente com Deus. Até hoje eu estava conversando com uma aluna e ela falou que quando ela estava tocando o hino, ela já sentiu ali a presença de Deus. O hino ele toca a gente, ele faz com que a gente se sinta mais pertinho ainda de Deus. Porque música é divina. A música é uma das coisas, assim, pra mim, é como se fosse um pedacinho do céu, né? Quando a gente toca os hinos, é como sentir um pedacinho do céu ali. Tá bom? Então, qual que é a diferença de uma irmã também que vai na busca de saber se tem uma vaga na comum? É a irmã que tem interesse de tocar na igreja. E aí, a irmã que quer tocar em casa, por outro lado, também existe, né, essa possibilidade, ela não fica tão preocupada assim. Então ela é uma irmã mais tranquila, que às vezes ela vai buscar outras alternativas. E ela acaba tendo até um olhar maior do que a irmã que está só preocupada com a vaga na comum. Porque a irmã que está com a vaga preocupada que se vai ter vaga para ela
e ela nem começou a estudar ainda, ela está preocupada com o futuro, que ainda nem aconteceu, e ela está preocupada porque agora não tem vaga na comum. Ainda não surgiu vaga. Mas ela não sabe daqui 6 meses, daqui 1 ano o que pode acontecer. Pode surgir, ela pode mudar de comum. E a irmã que tem esse desejo para poder tocar em casa, o que acontece? Essa irmã, ela já fica mais aberta, ela já vai buscar uma oportunidade, ela já vai se virando pesquisando na internet. Ela já busca esse olhar um pouquinho, às vezes até fora ali da igreja. Às vezes ela não vai buscar uma instrutora, né? Ela vai buscar uma professora, vai buscar uma escola, vai ver na internet. Enfim, ela começa a se abrir mais. E é isso que eu quero trazer para você, tá? A irmã, então, que quer tocar no culto, que quer tocar na igreja, ela também precisa entender, compreender que existe um processo. E uma das coisas que eu estava até refletindo hoje, pensando, é que, nossa, é muito mais fácil aprender a tocar o órgão, aprender a tocar as técnicas, a movimentação. Aprender um instrumento não demora muito tempo. As minhas alunas estão aqui, elas levam 2, 3 meses para aprender a tocar. Muitas já estão tendo um resultado incrível no órgão. Isso já é possível hoje. Leva mais tempo, o que leva mais tempo é o processo de você tocar na igreja. Porque o estudo para tocar na igreja, quando você pensa nisso, poxa, eu vou estudar para tocar na igreja. Se você pega ali, né, uma irmã instrutora, ela vai estar te preparando para o teste, muitas das vezes. Ela vai estar preocupada com você passar no teste, porque é responsabilidade dela. E aí o que acontece? Né? As instrutoras, as irmãs examinadoras, muitas das vezes acontece de vir de regiões diferentes fazer aquele teste. Então, às vezes vai ser pedido de um jeito diferente. A irmã vai pedir para você fazer uma explicação teórica. E dependendo do que ela pedir, você passa no teste ou não. É isso que vai decidir. Então, as irmãs têm uma grande preocupação em preparar você muito bem para aquele momento. Então, pensa, se você é aquela irmãzinha que está começando do 0 a 0 mesmo, você vai acabar demorando mais tempo por causa dessa preocupação, por causa do processo que é o preparatório para a igreja. Se você, no caso, vai aprender a tocar órgão, né? Para tocar na igreja, você tem que entender isso. Entender que existe esse processo que vai acabar sendo um pouquinho mais extenso. Mas existe um caminho do meio, um outro caminho, né? Que é você poder realizar o seu sonho de tocar e ainda depois também tocar na igreja. Aprender o instrumento, realizar o seu sonho de tocar os hinos que você mais gosta e aí você também tocar na igreja. Porque a consequência do aprendizado é que você fica muito mais motivada para que esse momento aconteça. Quando você já tem uma autoconfiança, você já começa a aprender sobre o instrumento, você fala assim, poxa, eu sou capaz de fazer o teste. Vamos lá, vamos fazer isso. Vou me preparar. Porque você já tem ali um conhecimento, você já tem uma base para isso. Tá? E por quê? Né? Vamos entrar aqui um pouquinho dentro do porquê que na igreja, né, principalmente na CCB, tem essa limitação de vaga a comum. Por que isso acontece? Vamos entender que é o fato maior, mais explícito, que só existe um órgão por igreja. Na igreja é tocado apenas uma organista. Se a gente pudesse colocar um monte de órgão, não ia dar muito certo também. Por quê? O órgão, ele não serve para ser... Ele não é um instrumento igual aos outros instrumentos. O órgão
é um instrumento diferenciado. Vamos pegar, por exemplo, o violino. O violino é um instrumento de cordas que toca só a parte melódica. Vamos pensar agora no tuba, baixo. Ele é o instrumento que toca só a clave de Fá, a parte, né, mais é a sombrinha ali do hino. Então, o que acontece? Cada instrumento, né, tem ali um propósito. Já o órgão, ele é as 4 partes junto, né? É um combo. O órgão é um combo. Vai ter soprano, contralto, tenor, baixo, a pedaleira. Imagina se tivesse uns 10 órgãos dentro da igreja. Talvez ia ser muita informação. Então, é natural ter um órgão apenas por igreja. E aí as irmãs têm essa oportunidade, né, de tocar o órgão. Em outros países as irmãs têm a oportunidade de tocar outros instrumentos, mas no Brasil, por ter uma quantidade gigantesca de irmãos tocando, né, os instrumentos, nossa, ia lotar, né, a igreja de irmãs também tocando outros instrumentos. E aí, para manter uma organização, enfim, é feito dessa forma. Pode ser que mude, né? A gente vê que está tendo diversas mudanças em relação a algumas partes dentro da igreja e que pode possibilitar um dia as irmãs tocar outros instrumentos, que seria maravilhoso. Mas enquanto isso, a gente, né, acaba tendo que disputar uma vaga, né, como se fosse um concurso público. A gente precisa disputar uma vaga para ter a oportunidade de tocar na comum. Então só tem o órgão. Aqui na minha região, por setor, por igreja, apenas 9 organistas, assim, estourando 9. Então fechou 9, fechou, ali não tem mais vaga. Então é essa quantidade. E aí se tem uma irmãzinha que tá aprendendo a tocar, ela precisa ficar ali, dependendo aonde que ela vai tocar, se ela vai tocar no culto à noite, se ela vai tocar na reunião de jovens, de repente na reunião de jovens tenha mais vaga, né? Mas geralmente no culto à noite tem menos. E aí só tem 9 vagas. Na minha comum, por exemplo, o limite é 9 vagas. Ok? E as irmãs, então, que são instrutoras, elas são aconselhadas a não abrir vagas para as irmãs estudarem. Às vezes fica aquele limite, porque já vem, né, um conselho. As irmãs que são instrutoras da igreja, elas já vão seguindo, né, todo esse passo a passo. E as irmãs que desejam aprender a tocar órgão, elas ficam presas esperando abrir uma vaga na comum para começar a estudar. Olha só que judiação. Mas vem cá, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que essa irmãzinha tenha esperado 2 anos, 3 anos para abrir vaga na comum. Aí abriu a vaga. Uau, glória a Deus! Nossa, abriu vaga na comum, agora sim eu vou poder estudar. E aí acontece o seguinte, a irmãzinha vai começar do zero. Quanto tempo você acha que essa irmãzinha vai demorar para aprender a tocar? Para fazer um teste na igreja. Quanto tempo você acha que essa irmã, que é instrutora, vai conseguir preparar essa irmã? Levando em consideração que muitas das irmãs que são instrutoras trabalham, né, tem esse trabalho com a música, mas também trabalham integralmente com outra, né, tem a sua própria profissão. E tem essa parte da música também, que às vezes faz, né, uma parte extra ali, mas ela não é 100% ali focado. Ela tem o trabalho dela também e também dá aula, por exemplo, nos finais de semana ou à noite. Então vamos considerar aqui que ela tem uma limitação e aí ela vai, né, a irmãzinha geralmente vai lá uma vez por semana. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a aprender. Então eu ia uma vez por semana na aula de música, né? E aí, uma vez por semana, você leva ali os exercícios, nem sempre tá certo. A professora corrige, você volta na outra semana.
né, orando, pedindo a Deus que esteja tudo certo para você passar de lição, para você ir para a próxima etapa. Quem não viveu isso, né, quem tá aqui é iniciante, nossa, você assim, nem aconselho viver. Porque assim, é difícil, é sofrido, né? Mas, né, existem as irmãs que já são iniciantes, já estão começando, já vão saber do que eu tô falando aqui. As irmãs que têm o desejo que ainda não começaram a estudar, né, não faz ideia. Mas assim, só para você entender que é um processo demorado. Esperar ali uma semana para você ter a sua lição avaliada, para ver se você está indo bem ou não. Fora que você vai aprender solfejo, teoria, e essas coisas levam tempo para você assimilar, para sua ficha cair, se você é uma iniciante. Então, esse processo musical acaba sendo mais estendido. E aí, olha só, abriu vaga na comum, só que você está começando do zero, e aí de repente aparece uma irmã, às vezes, que já está com o conhecimento ali na manga, que já estava estudando, e aí é encaixada essa irmã para tocar na sua frente, porque tem necessidade, porque não dá para esperar, porque não pode ficar sem organista. E aí vem, né, e é encaixada essa irmã. E aí você vai ter que esperar uma nova oportunidade. E aí, mesmo que você comece a estudar, você também vai ficar na fila de espera. Porque você precisa ainda passar pelo teste para que de fato você comece a tocar na igreja. Então, na minha opinião, né, pode ser que demore aí, eu não sei, eu estou estipulando, mas mesmo que hoje em dia as irmãs já estão, né, já tem esse ensino um pouco mais avançado, eu vejo que já está sendo implantado uma forma mais didática, mais simples de aprender, ainda a gente tem esse caminho longo, porque essa parte do teste, principalmente para as irmãs, viu? Principalmente para as irmãs, porque os irmãos, eu acho que é mamão com açúcar, mas para as irmãs, eu acho bem puxado. É bem puxado. Também por causa da responsabilidade que as irmãs têm de ter que fazer ali a introdução, né? Ser responsável pelo andamento. Então a responsabilidade é dobrada, triplicada dentro da igreja. Então acaba que demorando mais tempo para as irmãs evoluírem, e aí depois acaba que você tendo que esperar mais tempo. Para mim não faz sentido nenhum esperar ter vaga na comum. Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque o tempo que você está esperando é o tempo preciosíssimo que você está perdendo. Eu vou te contar por que você está perdendo esse tempo. Poderia estar agindo já para o seu sonho começar a ser realizado. Por que é importante, então, você entender isso? Para você que quer aprender a tocar órgão, por que é importante? Se alguém já está estudando, né, ali, e passa na sua frente, quer dizer que essa pessoa estava já mais preparada do que você. E você dormiu no ponto. Só que ninguém fala isso pra você. Ninguém fala, olha, irmã, já vai estudando aí, já vai adiantando. Por quê? Porque quando surgir uma vaga na sua comum, você pelo menos já está preparada. Às vezes não fala, e é normal, porque a gente cada um tá com a correria ali da vida. Às vezes as irmãs já têm também um monte de coisa para fazer, um monte de aluna para atender, às vezes não vai falar. E isso às vezes não é tão óbvio assim, né, para as irmãs. E as irmãs ficam presas nisso. Você, hoje, com esse conhecimento aqui, com essa informação, você pode mudar isso. Você pode ser a pessoa que pode antecipar e conseguir realizar o seu sonho sem essa de ficar pensando que eu não vou começar porque não tem vaga na comum. E o que você pode fazer? Antecipar isso. Já se preparar. Buscar conhecimento. E aí você está em vantagem, porque daí você vai conseguir se preparar para o teste em menos tempo. Imagina só, você já ter conhecimento na música, você aprender o órgão, né? Você já ter esse conhecimento, técnica, já conseguir fazer leitura de partitura, você já conseguir tocar os hinos no órgão, que é a coisa mais importante para tocar no culto. Você já ter esse conhecimento prévio. E aí surgiu a vaga para comum. E aí você começa ali com uma instrutora, tá? Tô
mostrando aqui um cenário que pode acontecer. De repente, surgiu a vaga da comum, você começou com a instrutora, o que vai acontecer? Rapidinho você vai passar de um módulo para o outro, ó, tipo 1 mês e meio você passa do módulo 1 para o 2 e vai ali avançando na prática, e aí a teoria você vai indo junto também, dependendo da professora. Se for uma professora legal, ela vai fazer isso, né, de forma simultânea, e aí rapidamente você já vai se sentir mais preparada, e a professora, né, geralmente a instrutora, vai ver, vai notar isso em você, tá bom? Ah, Ana, mas tá bom, como que eu faço isso? Como que eu estudo? O que eu faço? Aí tá o pulo do gato. O antes, né, do preparo do teste, você pode, você tem a liberdade de estudar com uma professora e não com uma instrutora. Qual que é a diferença, né, entre as duas pessoas? Eu sou uma professora de órgão. Eu sou uma professora, né, eu não sou uma instrutora, apesar de agora eu estar entrando em um a mais, que eu quero também ter essa oportunidade de poder levar as irmãs para o teste, abrindo um spoiler aqui, mas uma professora, né, eu sou uma professora de órgão livre, então eu entendo o passo a passo que uma aluna precisa trilhar para ela aprender técnica, leitura de partitura e aplicação no inário. E dessa forma, as irmãs aprendendo em menos tempo, conseguindo ter aquela autoconfiança, já conseguindo aprender a tocar os hinos, tendo movimentação nos dedos, conseguir movimentar os dedos, mão esquerda, né? Que é aquela coisa. Mão esquerda, terrível, irmã, mão direita para sincronizar, meu Deus, só sei tocar com a mão direita. Isso tudo, se você já tiver o preparo, se você estudar com uma professora de órgão, né, você já pode depois se preparar para esse momento, tá bom? E aí, pode ser que alguém esteja se perguntando, mas pode isso? Eu não sabia que tinha professora de órgão, que tinha alguém que dava órgão de forma livre. Agora você tá sabendo. Mas é isso, olha só. Por isso que é importante você estar aberta a novos aprendizados. E aí um passo, né? Por exemplo, é você conhecer mais sobre o instrumento, entender o que realmente precisa para você começar a tocar. E qual que é o melhor momento para você fazer isso? O momento para você começar na música é o momento que você tem a oportunidade, o momento presente. O que você tem hoje, agora, você que está aqui nessa live, é uma arma poderosíssima. É algo, você tem uma oportunidade de parar para pensar e abrir sua mente e falar assim, nossa, eu posso começar. E uma das formas de você começar hoje aqui, você que já está aqui já começou. É só para vocês entenderem. Vocês já estão inseridas nisso. E não é todo mundo que tem esse conhecimento. Não é, às vezes não é todo mundo ali, ó. Tem 4, 5 pessoas nessa live. Aqui tem umas 32 pessoas, 10 pessoas aqui assistindo. Imagina quantas irmãs que às vezes perde de ter isso, né? E aí, essa é a minha missão, de trazer esse conhecimento para vocês, que sim, é possível você aprender tocar órgão de forma livre, aprender já as técnicas, aprender já a tocar os hinos, e aí depois você ter esse momento só de preparo para a igreja, tá? E aí, então o melhor momento é esse. Para as irmãs que estão aqui, por exemplo, no meu canal, se inscrever no canal, maratonar os vídeos, que tem vídeo aqui, ó, que eu falo de clave de sol, clave de fá, todo esse princípio aqui, né, que vocês precisam entender. Eu já falo de movimentação dos dedos. Tudo isso você já pode ir assistindo aqui, se inscrever no canal, acompanhar as lives.
Estar no lugar certo, né, com as pessoas que querem aprender, é uma das formas que você já está impulsionando o seu cérebro a pegar, né, a sua atenção para aquilo que você tem o objetivo de realizar, que é aprender a tocar órgão. Se você não estiver conectada com esse assunto, com o órgão, com a música, se você não estiver ouvindo isso sempre, você vai desconectando. E aí você provavelmente vai ficar mais fechada para ter esse conhecimento, ok? E aí, existem diversos benefícios de você começar de forma livre, tá? Fica comigo até o final, porque eu tenho um anúncio muito importante para te fazer. Eu tenho algo muito importante para você. Vou te falar aqui 3 benefícios de você aprender dessa forma, de forma mais livre, sem ficar pensando no teste ainda, sem ficar pensando em tocar na igreja. Primeiro, já vão anotando aí, gente. Você vai ganhar autoconfiança. Você vai ganhar habilidade. Autoconfiança é o primeiro benefício. Habilidade técnica é o segundo benefício. Você vai se antecipar ao seu conhecimento. Você vai já ter o conhecimento de leitura de partitura. Quando a irmã for te explicar o que são clave, notas, mínimas, semitempo, você já vai saber. Então, quer dizer que o seu processo de aprendizado vai ser rápido ali. Porque é importante você revisar, sim, eu aconselho isso. E aí, essa revisão vai ser rápida. Tá bom? Que mais? Olha lá. Próximo, né? Já falei 3 benefícios aqui. Não, 2, 3 já. Eu já falei de habilidade técnica, já falei de autoconfiança, você vai se sentir mais segura para estar tocando, para estar estudando, você vai estar mais propensa de alcançar essa parte de tocar na igreja em menos tempo, que é um terceiro benefício. Porque com conhecimento prévio, quando você antecipa o seu conhecimento, vamos supor que você vá fazer uma faculdade. Antes de fazer faculdade, o que 90% das pessoas fazem? As que querem passar na faculdade, tá, gente? O que elas fazem? Um pré-vestibular, um cursinho. Então, tudo isso é um preparo para finalmente a pessoa fazer ali aquele vestibular. Então, ela se prepara antes, ela antecipa aquilo. Ela antecipa o seu conhecimento. Ela busca entender mais sobre aquele assunto antes. E aí depois ela faz o vestibular. Porque daí as chances dela passar naquele vestibular e conseguir uma vaga para a faculdade é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que você precisa entender. Porque querendo ou não, gente, passar no teste é igual passar em prova de faculdade praticamente. Até ouvi, eu acho que tinha uma irmã que falou isso aqui também. É uma graduação. É como se estivesse fazendo uma graduação musical. Porque as irmãs, elas exigem bastante. Então, o máximo de conhecimento que você já tiver antes vai só te beneficiar. Tá bom? Porque é incrível. Quando você tem conhecimento prévio, isso te ajuda muito mais. E aí, como bônus também, um quarto benefício aqui para você é que você não vai perder a sua vaga. Claro que com persistência, você seguindo em frente, não desistindo, mantendo a consistência, você consegue. As irmãs que estão focadas nisso, as irmãs que estão focadas, pensando só na comum, pensando só, meu Deus do céu, tocar na igreja, você está perdendo uma oportunidade gigantesca de antecipar o seu conhecimento, de arregaçar as mangas e estudar. Parar de pensar nisso, porque quando a gente pensa em algo que você não tem controle agora no presente, porque assim, você não tem controle falar assim, não, abre uma vaga aí pra mim, por favor, eu quero estudar, eu já vou tocar na igreja, então segura essa vaga aí até eu terminar de estudar. Não, isso você não tem controle, tá bom? Isso
você não tem controle. O que está no seu controle hoje para você fazer? O que você pode fazer? Qual que é a atitude sua? Estudar. Você não tem controle de se vai ter vaga ou não, mas você tem o controle de começar a observar que, opa, eu posso começar a estudar, eu posso já me antecipar agora para me preparar para o futuro. Você está sendo prudente, tá bom? Você está sendo prudente. Isso não é ruim fazer, isso é bom, porque quando chegar o seu momento, você vai ver que vai valer muito a pena, tá? E agora, com essa informação de que você pode estudar de forma livre, sabe o que vai acontecer? Você não tem mais desculpa para não começar a estudar. Porque quando a gente não sabe nada, a gente ainda é o quê? Quando a gente ainda não tem informação, a gente é um leigo, né? Nós somos um leigo. Eu não tenho essa informação, eu sou inocente. Tranquilo. Agora, quando eu sei da informação, eu sei que é possível, e aí eu não faço nada, então eu sou a pessoa que estou me impedindo. Aí não é culpa de não ter vaga na comum. Aí você que não está querendo, né, aprender. Então é diferente. E aí tem muitas irmãs que pensam, minha comum tá cheia, não vou estudar não, vou deixar mais pra frente, vou deixar, né, quando tiver com uma idade, tal idade, talvez eu comece. Enquanto as irmãs que estão ali estudando, talvez para tocar em casa, né, ou às vezes elas não estão tão focadas ali na questão do teste, elas vão ter muito mais chance, naturalmente, de tocar na igreja do que as irmãs que estão preocupadas só com vai ter vaga ou não vai, senão não estudo. Ai, meu Deus do céu. Não, porque afinal, você vai tocar uma vez só, às vezes, dependendo da sua região. Se tiver lotado também, né, se abrir uma vaga ali, de repente você vai ter que tocar uma vez, você vai ter a oportunidade de tocar uma vez no mês. E aí? Você só vai ser organista naquele dia? E na sua casa você não vai tocar? E aí? Você só quer ser organista para tocar na igreja? Mas tem que pensar que com o órgão você tem a oportunidade de tocar os hinos. Você tem a oportunidade de louvar a Deus na sua casa. Você tem a oportunidade de ir, por exemplo, numa visita de enfermo, levar seu teclado e poder também ajudar lá. Você não pode ficar pensando só na igreja. Você tem que pensar também que ao seu redor pode ter uma necessidade. Às vezes tem ali aquela reunião de enfermo que precisa puxar, né, o canto, que é difícil às vezes os irmãos sozinhos, sem o órgão, sem o teclado, sem um instrumento para ajudar. É difícil a gente lembrar do ritmo do hino. Agora, se tiver uma irmã ali tocando, fazendo a introdução, meu Deus, já muda completamente. Os irmãos ficam até mais felizes, né? Eu já fui em reuniões, eu lembro que, assim, era uma época que eu não tocava nada. E eu lembro, assim, nossa, os irmãos cantando, e às vezes a gente tocava tudo errado, cantava tudo errado, porque a gente não lembrava do ritmo. E isso acontece por esse fato de não ter, né, às vezes alguém ali na reunião. Então você não pode pensar só nisso, porque daí você está querendo, né, às vezes é um interesse. É o interesse de tocar na igreja, de estar ali. E eu sei que isso é bom, que isso é bonito, que isso é legal. E até já fiz aqui, né, os prós e contras. Já falei na live passada os prós e contras de ser uma organista na congregação. Se você não assistiu, depois vai assistir, entre aqui no meu canal, assista, porque vai ser importante. Porque não é só sobre tocar, gente. É muita responsabilidade. É um ministério. Ser organista é um ministério, e é um ministério que você tem que ter responsabilidade e estar aberta para cumprir com isso, tá bom? E então, como que você pode agir? Qual que é o primeiro passo a se fazer? É buscar conhecimento, estar aberta para isso, não se preocupar com a vaga,
Não se preocupar se tem ou não instrutora disponível. É você começar por aqui, como você mesmo que está aqui nessa live, se inscrevendo no canal, estando aqui comigo, né? Consumindo conteúdo para que você possa já ir se preparando, tá? E quando você já souber tocar, aí sim você vai, né, ter a oportunidade de se preparar lá para o teste. E aprender o órgão de forma livre pode ser muito mais rápido, né? Esse aprendizado técnico, esse aprendizado dos hinos, do que o processo de teste em si. Que o processo de teste em si ele é focado naquele dia, naquele teste, no que vai cair lá. Mas e depois? Se você não tiver o domínio do instrumento, você vai para o teste. E depois do teste, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai estar preparada para tocar os hinos? Você vai estar preparada para tocar sozinha, talvez quando não tiver ninguém para tocar com você na igreja? Você vai conseguir tocar os hinos mais difíceis? Ter habilidade motora? Então, você também tem que pensar no pós, no depois do teste, tá bom? Porque o teste é só um início. Mas o que vai garantir se você é uma boa organista ou não é lá no dia você tocando na igreja, tocando os hinos, tá bom? Isso vai ser importante. E uma das coisas que eu faço quando eu quero alcançar um sonho, um desejo, e eu ainda vejo que estou um pouco longe, que eu ainda não me despertei para aquilo, que ainda eu não estava com um olhar naquilo, o que eu faço? Eu tento pegar alguma coisa que me faz chegar mais perto do meu sonho. Por exemplo, uma vez eu queria viajar, fazer uma viagem fora do país. Meu sonho era conhecer a Argentina. Nossa, eu queria muito. Eu comprei uma mala. Eu nem imaginava quando que eu ia. Eu simplesmente comprei. Eu falei, eu vou comprar essa mala porque eu sei que um dia eu vou viajar. E eu comecei a comprar, né, para me antecipar. Então eu me antecipei. E aí eu já, né, marquei lá que era aquele meu sonho que eu queria e tal. E aconteceu. E se eu não tivesse a mala, né? Eu ia ter que comprar a mala para viajar. Mas aquela mala, toda vez que eu olhava para ela, eu lembrava que eu tinha que guardar dinheiro, que eu tinha que poupar, sabe? Para eu realizar aquele meu sonho, para eu estar focada no meu sonho. Então, uma das formas que você pode fazer é, por exemplo, se antecipar. Ah, irmã, não tenho instrumento para começar, não tem nem órgão, nem teclado. Se você não tem condições de comprar um órgão, e eu entendo que, gente, o órgão hoje em dia às vezes é muito caro. Se você for comprar um Tokai, aquele órgão mais bonito, né, que às vezes a gente, né, quer aquele top de linha, e às vezes não vai ter ali a condição. E aí não é por isso que você vai deixar esse sonho de lado para começar. Você pode começar com uma alternativa, com aquilo que possa lembrar você do seu propósito. Por exemplo, adquirindo um teclado. Às vezes você tem até um teclado lá guardado na caixa de anos e anos e você não sabe que pode aprender um teclado. E sim, pode. Tem como você já começar. Porque, ó, tô aqui, ó, até com a minha mão aqui perto do órgão, né? Você só precisa dedilhar, você precisa conseguir movimentar. É o começo. Movimentar os seus dedos. Começar a fazer a parte técnica. Estudar dedilhados. Você precisa começar. E com o teclado, meus alunos estão aqui, elas sabem que é possível. Ana, mas e pedaleira? Calma, uma coisa de cada vez. Eu comprei a mala, mas eu ainda não tinha passagem para ir. Então, primeiro você começa com o que você tem. Nem sempre a gente vai começar com a melhor circunstância. Ó, o sol precisa estar brilhando, o céu precisa estar azulzinho.
minha casa precisa estar fresquinha, um silêncio, aí eu vou sentar lá para estudar. Eu preciso ter um órgão, né? Os passarinhos precisam estar cantando, as estrelas alinhadas para eu começar de fato. Não. Às vezes vai ser no seu momento mais difícil. Às vezes vai ser naquele momento que você fala assim, nossa, mas poxa, agora que eu vou estudar, eu tô passando por tanta coisa difícil na minha vida e eu vou ter tempo para estudar música? Nossa, não. Depois eu estudo, semana que vem eu estudo, mês que vem eu começo. E aí você vai colocando, barreiras para o seu sonho se realizar. E todas as vezes que você às vezes entra lá na igreja, que você olha o órgão, vai no ensaio regional, tem as irmãs tocando, ou às vezes aparece um vídeo de uma irmã tocando, você fica pensando, nossa, como eu queria tocar um hino. Se eu pudesse hoje sentar no órgão e tocar um hino, tenho certeza que muito do meu estresse, daquele sentimento que você tá sentindo no seu coração, aquela angústia ia passar. Então, o que você faz hoje, a ação que você toma hoje, vai refletir lá no seu futuro. Ok? Lá no seu futuro. E aí, quais são os efeitos colaterais disso? Você vai estar dando uma oportunidade para você mesma. Você, a irmã Rosângela de hoje, vai agradecer, né? A irmã Rosângela de lá do futuro vai agradecer a irmã Rosângela de hoje de ter começado. A irmã Cristiane vai agradecer ela mesma lá no futuro por ela ter começado hoje. Tá? Então, não tem desculpa. As irmãs estão até conversando aqui já, solucionando o problema de pedaleira. Olha só. As irmãs não perdem tempo aqui, já estão tudo solucionando esse problema. Ah, se o problema é pedaleira aqui, ó. Conheço uma irmã que tem uma fábrica de pedaleira. Gente, aí, ó, problema é solução. Sabe? Assim, quem quer realmente, a irmã que tem esse desejo, vai buscar. Né? Vai buscar. E você é a única pessoa que pode mudar isso. Você que pode se pôr a caminho, arregaçar sua manga, falar, não, vou dar um jeito aqui, eu vou procurar uma professora, eu vou se inscrever no canal da Ana, vou acompanhar. E se você é essa irmã, né, que tá com essa garra toda, né, isso vai valer a pena. E lá na frente, às vezes a irmã que hoje não tem filho, né, às vezes ainda vai casar ou tá casada de novo, não tem filho, de repente depois que tiver um filho, você vai estar lá tocando o órgão, você vai estar tocando o hino. E aí a sua filha vai vir te perguntar, mãe, como que a senhora aprendeu? Aí você vai contar a história e a sua filha, o seu filho, né, que estiver querendo também, tendo esse desejo, esse sonho, ele vai se inspirar em você. A sua história vai fazer diferença para o seu filho, para sua filha. Ele vai ouvir da sua boca falando assim, filho, eu corri atrás, eu fui, eu agi. Eu não fiquei esperando, não esperei o momento certo, não, filho. Eu corri atrás. Eu fui lá, eu estudei, eu me esforcei, eu me dediquei para isso. E hoje a mamãe tá tocando aqui. E se você quer tocar também o instrumento, de repente o violino ali, seu filho tá estudando o instrumento, é isso que você precisa fazer. Então, olha só, o exemplo, ele vai arrastando, ele vai olhar você e vai ficar empolgado, sua filha vai ficar empolgada para começar a estudar também. E aí você planta essa sementinha. Então, o que você faz hoje reflete lá no futuro. E aí você precisa entender que você pode fazer o que está no seu alcance hoje. O que você não tem controle, o que a gente não tem controle, a gente fica em paz e ora a Deus, pede ajuda para Deus. Agora, aquilo que está na nossa possibilidade de fazer como ser humano, a gente deve fazer. Isso é importantíssimo. Você saber